Salve, Carlinhos de Barros aqui. Recentemente eu lancei uma música pela gravadora do meu brother Fluxzone, a Noise Factory, e pra lançar ele fez uma mix por stems e fez a masterização dessa track. Saiu um vídeo aqui no canal onde ele mostra o processo da mix por stems e hoje você vai poder acompanhar o que ele fez no processo de masterização da minha track. Então, mano, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, que o conteúdo tá muito da hora, esse vídeo tá muito massa. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então agora vamos para parte de masterização. Eu tenho um template pronto aqui, não sei se vocês perceberam, então eu não fico colocando plugin aqui toda vez, só na parte de mixagem que eu coloco plugin, mas daqui de efeito e masterização já vem tudo insertado, então você que mixa e masteriza já deixa a dica, faz um template para não perder tempo, que agiliza bastante. Então no meu template aqui eu tenho 6 estágios na masterização. Eu tenho o estágio de compressão, que é o primeiro, equalização, o segundo, saturação, o terceiro, imagem estéreo é o quarto, o quinto é o clipping e por último o sexto é o limiting. Então esse é o meus estágios, a sequência de plugins que eu inserto aqui. Então vamos começar aqui pela compressão, certo? Vou desativar e ativar de novo. Vocês viram que perdeu muito ganho, né? É porque o meu primeiro processamento aqui foi só uma redução aqui. Então eu tirei quase 5 dB para mim ter um pouco mais de controle na masterização, um pouco mais de espaço. Podem ver que ela tá chegando a menos 6 dB ali, menos 7, menos 8. Não tá passando disso. Então, meu primeiro processamento foi só abaixar o ganho aqui desse plugin. Ele não tá atuando aqui nessas bandas, é só o ganho mesmo. E o segundo processamento foi um Bus Compressor da SSL. Esse plugin que é um dos melhores que eu já vi para compressão de buzz mesmo. Bem transparente, bem legal que ele dá. E o threshold tá em 3.7. Eu não dei ganho, não senti necessidade porque eu não comprimi muito aqui na master. Ataque em 30 milissegundos, release rápido e o ratio tá em 1.5. Sidechain aqui em 185. Então de 185 para baixo ele ignora. E o dry wet está em 100%. Então esse foi o segundo processamento. Dá o play. Vocês podem ver aqui, comprimiram bem pouquinho. 1 dB, 1 dB e meio. O terceiro foi o impact. Basicamente o que eu perdi ali naquela redução, eu recuperei aqui de volta. Só que eu fiz isso em bandas específicas, que foi na banda dos médio graves e na banda dos agudos. Então eu dei um pouquinho aqui de ganho, 8 na parte dos médio graves. Posso solar aqui também. Pode ver aqui que ele tá dando esse ganho aqui, né? Recuperando a dinâmica. E nos agudos, aumentei em 7 aqui os agudos. Bem pouquinho também, quase não dá pra ver. Só pra recuperar a dinâmica que eu tinha perdido na compressão. Então esse foi o terceiro processamento. E o quarto tem um stabilizer. Mas basicamente o que esse plugin faz é controlar os graves, os médios e os agudos. Tudo que tiver exagerado você dá um ganho nesse knob aqui e ele vai fazer uma redução. Pegando um pouquinho dos graves. Então se você acha que você exagerou lá, aqui esse plugin pode controlar no estágio de masterização. Pode ver que às vezes ele pega um pouquinho das altas também, só o que já está exagerado. O segundo estágio aqui é o de equalização. Aqui tem bastante processamento. Eu usei aqui 4 processamentos nesse estágio. Primeiro foi o Manley. Aqui eu dei bastante ganho nessas bandas. Eu vou falar as frequências. Então em 45 Hz e em Shelf eu dei bastante ganho aqui. Eu não sei exatamente o ganho porque ele não mostra aqui, mas vocês podem ver aqui pela posição dos knobs. Em 560 Hz eu dei mais um pouco de ganho aqui, vocês podem ver, bastante ganho também. Só que aqui já é uma bell, né? Vocês podem ver pela posição aqui, Shelf Bell. Em 1 kHz e 500, né? Aqui eu dei bastante ganho também, um pouquinho menos da metade. E por último, em 3.9 kHz eu dei bastante ganho também, só que em Shelf. Então tudo de 3 kHz para cima ali eu dei bastante ganho. Vou desligar. Ligado. Desligado. Ligado. Desligado. Ligado.
Podem ver que não faz tanta diferença assim de ganho, né? É porque esse ganho que eu dei aqui, como é bastante ganho, então eu compensei aqui no ganho de saída. Eu atenuei aqui quase 2 dB aqui no ganho de saída, 1 dB e meio. Tem que ficar sempre atento nessa compensação para você não achar também que tá ficando melhor quando na verdade você tá só aumentando o volume. É uma coisa que engana bastante também na mixagem. O segundo processamento foi uma equalização também, só que a diferença desse plugin pro Manley é que ele tem mais bandas e essa parte da esquerda tá em mid, então eu tô equalizando só o mono, e a parte da direita só os sides, que é a parte do estéreo, informação estéreo. Então nesse plugin eu dei 2.3 dB em 920 Hz nos monos, na parte do mono, e dei 2.3 dB em 11 kHz, dá para considerar aqui, né? Quase 11, 10.9 aqui. E na parte do estéreo, eu dei 0.4 dB em 120 Hz, 0.7 dB em 920 e 1.7 dB em 11 kHz também. Então, essa é a informação estéreo que eu fiz processamento aqui nesse plugin. Bem sutil também. O terceiro processamento, esse plugin aqui é um channel strip, então ele tem função de equalização, compressão, ele tem imagem estéreo. Só que nesse caso aqui, eu só usei a imagem estéreo dele. Eu coloquei em 108%, então deixei um pouco mais aberto o estéreo da música. Como vem padrão em 100%, eu aumentei um pouquinho para 108. E por último aqui, Pro Q4, que é bem transparente. E a única coisa que eu fiz aqui foi atenuar 1 dB em 2.5 kHz. Então, esse foi o processamento de equalização aqui. Então, vou estar ligando e desligando o processamento para vocês ouvirem. Aqui tá ligado. Desligado. Ligado. Desligado. Ligado. Então é isso. Esse foi o processamento no estágio de equalização. E agora vamos para o de saturação, que é a terceira etapa aqui da master. Primeiro aqui foi um plugin que chama Vertigo. Esse plugin é de saturação também. E o que eu fiz aqui basicamente foi dividir as bandas. Você pode ver aqui em high e mid. E a segunda banda foi em high, nas altas. Então eu fiz um processamento aqui nessas bandas. Dá o play aqui. THD 20%. Slope 80%. Drive em 40%. Então, bem sutil também. Na parte aqui dos agudos, THD está em 2% aqui nos agudos, então quase não tem saturação aqui. O drive está em 40%, padrão, 80% também, então bem pouco. Eu quis enfatizar mais a parte das médias altas aqui. E quase você não vê diferença aqui nesse plugin quando você liga e desliga. Ligado. Ligado. Desligado. Ligado. Então quase não vê diferença, é mais para criar uma textura aqui e deixar o som com a cara mais analógica. O segundo processamento foi com esse plugin que chama The Oven. Se eu não me engano, ele emula alguma coisa de fita, máquina de fita, ou cabeça de amplificador, head amps, não sei, end amps, não sei como se diz isso. Mas eu acho que é alguma coisa relacionada à fita. E ele tem esses dois knobs aqui, e se eu não me engano é alguma coisa de saturação também. Eu dei bastante ganho aqui, dei 8.8 aqui no Cook e 2.3 aqui no Temp. Eu gosto muito desse plugin, cara, na masterização ele fica muito bom mesmo. Tem esse, não sei falar esse aqui, mas é esse knob aqui. Ele basicamente dá um ganho nos agudos, só que é um agudo bem cristalino. E tem esses três knobs aqui que são as bandas de grave, médio e agudo. Top burn, mid burn e low burn. Mas o que eu usei mesmo aqui foi esses dois aqui, Temp Cook e não sei falar isso. O mix dele tá em 90%. E quando você satura aqui nesses knobs, ele dá muito volume. Então eu acabei atenuando aqui o ganho de saída em 3.7 dB. Esse foi o processamento que eu fiz aqui. Teve também a parte do mono, então de 60 Hz para baixo tá tudo em mono, tá? Então esse foi o processamento com esse plugin. Aqui tá ligado. E aqui tá desligado. Ligado. Desligado. Ligado.
quase não percebe diferença no volume, né? Mas pode ter certeza que a textura do som fica diferente quando eu ligo os plugins. O próximo processamento, a próxima etapa, vamos pular aqui, foi a imagem estéreo. Então deixa eu ativar aqui. O primeiro plugin que eu usei foi um Ozone 12, o Imager. E o que eu fiz aqui basicamente, como ele é dividido em bandas, então na banda de subgraves eu dei uma diminuída, fechei, deixei mais focado no centro. Na banda de médio grave aqui, eu dei um ganho de 8 aqui no plugin. Na de média alta, eu não mexi. Médio agudo deu um ganho de 8 também. Abri um pouco a imagem estéreo do som nessas bandas e fechei na banda de subgrave. Só que eu liguei esse knob aqui, que ele cria um estéreo artificial. Então é um estéreo monocompatível. Ele gera essa informação e não afeta o seu canal mono. Então seu mono fica intacto. E também dei um ganho aqui nesse knob Recover Sides. Eu acho que ele reaça mais ainda um pouco das informações dos sides. Então tá em 1.5 ganho. E o segundo plugin foi esse Stage 1 aqui, Stage 1. E o que eu fiz basicamente foi de 8 kHz para cima, eu deixei mais aberto ainda, só nos agudos aqui. E no Def, se eu não me engano, isso aqui é profundidade. Deixei mais largo e com mais profundidade, com a dimensão maior. Então esse foi o segundo processamento aqui na etapa de imagem estéreo. E a próxima etapa foi a de clipping, rapaziada. Ó, aqui vocês podem ver os clippers que eu uso. Mas aqui o que está ativado é só o Standard Clip e o Ash. Então o primeiro foi o Standard Clip. Aqui já começa a travar um pouco, então não estranhem esses popzinhos que dá no projeto. Podem ver ele atenuando aqui pouco também. 1 dB e pouquinho. Mais para pegar os picos. E eu clipei aqui em menos 6.20 dB, só para pegar um pouco dos picos aqui. Geralmente ele pega um pouco do ataque do kick, um pouquinho do clap, da bateria. É só para controlar mesmo a dinâmica do som. Então eu passei a faca aqui com esse clipper. E o segundo que eu usei foi um clipper também, que chama Ash. Esse aqui é da Acústica Audio. Ele é a emulação daquele Levery, que é um conversor bem famoso, Levery Gold. Conversor bem conhecido da galera do hip hop, né? Dos anos 90 ali. O pessoal usava bastante esse conversor, é um equipamento mesmo. E tem essa versão digital aqui da Acústica Audio. Então é muito bom esse plugin aqui. Se quer dar volume na sua música, usa esse plugin aqui, velho. Então o que eu fiz aqui foi dar um input, ganho de entrada, abaixei o ganho de saída e aumentei esse knob aqui, que se não me engano ele é tipo um ganho de entrada também. Então quando eu forço aqui, ele aumenta o meu ganho e ele começa a clipar aqui. Então eu vou dar o play aqui. Clipando 0.5 dB, menos 0.5 dB aqui. Eu vou ligar e desligar o processamento agora. Então aqui ele tá ligado, desligado, ligado, desligado. Se vocês observarem aqui, quando ele tá ligado, ele chega a menos 3 dB. Quando ele tá desligado, aliás, ele chega em menos 3 dB. E parece que tá um pouco mais baixo. Mas quando eu ligo o processamento, o meu pico cai para menos 6 dB. Eu tenho a sensação que tá mais alto a música. Então eu ganho mais espaço para masterizar e mais volume. Então essa foi a função dos clippers aqui no estágio de clipping. E por último, o limiting. Eu não vou ligar, rapaziada. Aliás, eu vou ligar e vou mostrar rapidinho os processamentos, porque aqui trava tudo já. Mas como eu tenho o som renderizado aqui, depois eu vou tocar essa parte aqui para vocês ouvirem o que tá fazendo ali os limiters. O primeiro limiter aqui, deixa eu dar o play. Comprimindo 1 dB, vocês viram que tá travando tudo aí, né? Então não vou ficar dando play aqui, mas eu vou explicar. Então, esse primeiro limiter eu uso para chegar no 0 dB ali, próximo, né? Que eu deixo aqui setado em menos 0.3. E ele tá comprimindo bem pouco. Podem ver que eu tô usando 4 limiters aqui. Por que eu faço isso? Se chama limitação em série, porque eu não quero sobrecarregar um limiter só. Eu sobrecarregando o limiter só, eu ganho artefatos na música, né? Então isso é ruim pro som. Vai trazer distorção, vai trazer coisas que eu não quero na masterização. Então eu faço a limitação em série aqui. Então cada limiter desse aqui vai estar fazendo um pouquinho. Então primeiro eu uso para chegar no 0 dB, que é o Fab Filter. Eu uso ele nesse buzz aqui, no modo buzz, o style aqui, ó, porque eu acho um dos modos mais transparentes desse plugin. Assim eu consigo forçar mais sem distorção. Deixo o ataque aqui no máximo, release bem rápido. Segundo,
É esse Waze aqui. A galera também acho que conhece esse plugin. Só que eu uso ele no modo wide e em 50% do mix. Então ele tá em paralelo aqui. Acaba que eu posso forçar um pouco mais. Esse modo wide, ele é diferente dos outros modos porque ele traz mais a informação estéreo pra frente. A função dele é que além de maximizar mais o som, ele dá mais ênfase na parte dos sides. Então esse foi o segundo processamento aqui na Master. O terceiro é um Maximizer, eu uso ele nesse modo aqui, transiente, IRC4, o output setado em 0.30 também. Só que aqui eu tenho uma compressão, uma expansão, né, que fala. Então eu dei 1.5 dB de expansão aqui, deixei esse transiente em phases aqui ligado, em 10%. E aqui, esse modo aqui, Stereo Independence, você tá falando pro limiter para ele comprimir os dois canais ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Então eu deixei aqui bem pouquinho, 7%. Eu já deixo por padrão aqui, mas se você quiser deixar zerado, eu esqueci de falar do ganho, né, rapaziada? Então eu dei 3 dB de ganho aqui. E o quarto processamento foi esse plugin aqui. Mas basicamente ele é o último plugin do meu estágio, porque ele tem essa função aqui, ó, igual a do Ozone também. Só que eu acho desse aqui perfeito, cara. Que ele inclusive tem como você ter o controle das bandas aqui. Então basicamente você pode recuperar os transientes que você perdeu depois de ter amassado o seu som praticamente. Eu deixei aqui em 15% e eu dei só 1 dB de ganho aqui nesse plugin. Setei o output em 0.3, o ceiling em 0.1. E esse foi o último estágio aqui de limitação da minha masterização. Eu vou dar o play no arquivo renderizado para vocês ouvirem a master sem travar. Então abaixa um pouco o volume aí e agora vai estar bem alto. Baseline, my night, my time, wrong text, that's fine. I'll let your body work tonight. I'll let your body work tonight. Esse é o estágio de masterização completo. Vocês podem ver aqui a waveform, a imagem estéreo, um pouquinho da... Isso aqui é tipo um analisador, né? Só que eu setei ele para mim observar mais os subgraves aqui. Então você pode ver que não aparece o que tá lá para cima. A parte dos médio agudo e agudo é mais para mim ver a informação dos graves aqui. E o VO meter, cara, tava batendo menos 2 RMS aqui. Então é um valor muito alto. Então eu extraí o máximo de volume que eu consegui aqui nesse som. E esse foi o estágio de masterização completo. Destrinchamos aqui tudo pra vocês. E agradecer o Carlinhos aí pelo espaço, né? Tamo junto, Carlinhos. E ouçam o som lá. Vai sair em breve lá na minha gravadora. E é isso. Tamo junto, pessoal. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Com certeza o Flux manja demais da parte de finalização. Ele tem muita experiência e você conhece a sonzeira que ele faz, né, mano? Flux, valeu mais uma vez aí, mano. Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com a galera. Se você quiser ouvir a música na íntegra, link tá aqui na descrição. Então é isso, galera. Valeu demais aí. Até o próximo vídeo. É nóis.